estamos aqui para mais uma edição de Midraxi, pelas Infovias. Nossa, que termo pomposo, né, Valentim? É o nosso convidado de hoje. Bonito. Bom dia, boa tarde, boa noite, depois de qual hora que o programa... A nossa saudação aos seus telespectadores, internautas, um grande abraço. São milhões de pessoas. E nós certeza. Estamos aqui, o Valentim se faz acompanhar pelo Evandro Denzin. O que o Evandro está aprontando agora, rapaz? O Evandro é o homem responsável pela comunicação da SAI Silva. E o nosso amigo, era o Banana, né? Agora virou Reinaldo Ciccone. O professor Reinaldo Ciccone, ele é o chefe de gabinete da diretoria. Valentim, de todas as atribuições, de todos os trabalhos que você já desenvolveu no campo do radialismo, você foi empresário, você também esteve à frente da SAICIL, olha só, da SAICIL você está à frente da ACIL, não é? E agora você está como superintendente da SAICIL. Dá para fazer um traçado aí, um histórico da sua biografia? Esse daí é um novo desafio, como que as coisas estão fluindo, como que estão acontecendo? É difícil falar sobre isso, né? Olha, Lázaro, eu estou entre aqueles que têm uma séria dificuldade de falar sobre a pessoa, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade. Aliás, você foi vereador também, olha do que eu estou esquecendo aqui. Na verdade, dá para esquecer, porque foram lá pelos idos de 1989 até 92. Aliás, foi um período bastante gratificante, que foi um período pós-consagração da nossa Constituição, né? Da última Constituição de 1988, depois veio a Constituição do Estado e aí a Lei Orgânica do município. Então foi um momento assim bastante enriquecedor e de aprendizagem. Bem, e são todos, é difícil, né, falar de si próprio, ainda mais sendo o próprio Valentim Ferreira, que não é pessoa dada a muitos oba-obas, a muitos confetes. Ele tem sempre uma objetividade naquilo que ele desenvolve. E, enfim, é uma história muito rica no campo da política lemense. Ele falou aí agora desse pleito de 88, heroicamente o PT fez 2 vereadores naquela eleição, né, contra todo o esquema econômico que havia e que ainda existe. E eu dizia sempre, o Valentim Ferreira havia sido o grande vereador da nossa Câmara desde que a Câmara passou a existir. Dada a transparência, dada a coerência dos pronunciamentos, dos projetos que apresentava, é pena que era uma voz isolada dentro da Câmara. Foi uma luta meio inglória, né, naquele processo. Sem dúvida, Lázaro, eu acho que assim, tanto eu quanto o José Luiz Cavamura, né, que, como você disse, nós éramos 2 vereadores, praticamente os únicos 2 vereadores de oposição, numa Câmara em que a grande maioria de vereadores de situação. E era 15 contra 2, na verdade. Exatamente. Mas eu acho que assim, o momento foi muito rico em função como eu disse, da feitura da lei orgânica. E nós tínhamos pessoas como o Dr. Eni Jorge Draibe, um Cláudio Facioli e outros que eram bons debatedores, pessoas que realmente enriqueciam o debate, faziam realmente as coisas se tornarem, vamos dizer assim, extremamente debatidas, discutidas, e quando iam para a votação, realmente, parece que as matérias não é que estavam exauridas, mas elas estavam, assim, bem instruídas, vamos dizer assim, do nível de debate. Havia personalidade, na verdade, né? E autonomia. A Câmara perdeu a autonomia. Esse que é um grande problema e que acabou assolando o Legislativo e pode-se dizer que levou o Leme a um retrocesso sem tamanho no campo político. Mas olha, nós estamos divagando aqui, há muito assunto a ser conversado e já já nós estamos de volta. Sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas.
porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Esta é a loja Sete Poderes, que fica no box número meia dúzia do Mercadão Lemense, na rua Fernão Dias Paes Leme, número 550. Imagens de santos, incensos, vasos, velas em geral. Loja Sete Poderes, box número meia dúzia do Mercadão Lemense, na rua Fernão Dias Paes Leme, número 550. Alô, você que vai construir ou reformar. Você precisa saber da existência e da capacidade da AS Campos. AS Campos, Rua João Pessoa 605, com o telefone 3554-4344. Orçamentos sem compromisso, cumprimento de acordos e horários, serviços do básico ao acabamento. AS Campos, responsabilidade do Antônio. Construção com qualidade, obras com pontualidade. AS Campos, Rua João Pessoa, número 605, telefone 3554-4344. Daras Modas, no Mercadão Lemense, na rua Fernão Dias Paes Leme, nos boxes 1, 2 e 3. Moda masculina, moda feminina, bijuterias, bolsas e mochilas. Tudo para você ficar linda e andar na moda. Daras Modas, no Mercadão Lemense, box 1, 2, 3. Telefone 3554-1168. Daras Modas, no Mercadão Lemense. Hoje em dia, o que não falta é emprego. O exigente mercado de trabalho tem muitas vagas para você. Prepare-se para o mercado de trabalho através da EasyCamp. A EasyCamp, em novo endereço, na rua João Pessoa, número 435, tem cursos profissionalizantes, informática para jovens, a Informática Kids, informática, idiomas, AutoCAD e por um preço totalmente acessível. Todo aluno tem direito a um microcomputador. Prepare-se para o exigente mercado de trabalho com cursos profissionalizantes da EasyCamp. Rua João Pessoa, número 435, com o telefone 3053-2425. EasyCamp, agora em novo endereço. Com Camisinha, a alegria continua durante e depois da festa. Vivendo com AIDS ou não, use Camisinha e fique tranquilo. Ministério da Saúde, Brasil. Valentim, em 100 e poucos dias de governo, né, já deu para ter uma noção de como é a SAICIL, como as coisas ali caminham, ou ainda está em fase de diagnóstico? Olha, ainda na verdade nós não completamos o 100º, nós estamos aí praticamente em metade desse período, um pouco mais, né? Vamos dizer assim, 60... Exagerei no tempo. Eu acho que nós vamos completar e a ideia é realmente chegar no 100º dia com as coisas um pouco mais delineadas. Mas eu acho que a sua pergunta, ela já tem razão de ser. Nós estamos aí há quase 60 dias diante da SAICIL. E olha, Lázaro, no começo eu confesso que eu senti medo. Essa é a palavra correta. Quando eu fui convidado para o cargo da SAICIL, que vieram me convidar, eu até disse para eles o seguinte: olha, vocês não têm alguma coisa mais simples para eu poder tocar? Porque eu acho que a SAICIL, a gente sabia da dimensão, da complexidade e das exigências que se tem que ter diante de um órgão tão importante para uma cidade, que é o serviço de distribuição de água, coleta de esgoto. Muitas controvérsias também a respeito.
Sim, mas aí eu confesso que quando a gente chegou e realmente dada a dimensão, né, você não tem uma equipe formada, você não tem uma equipe construída que com você conversa, que com você troca ideias, né? A gente chegou e foi colocado num conjunto de pessoas. A Saicil tem pessoas ótimas, tem excelentes funcionários, pessoas realmente comprometidas, mas é um ambiente estranho, você concorda? Você concorda que é um ambiente que você não está habituado a conviver, não só com as pessoas, mas os assuntos e tudo aquilo que é pertinente ao dia a dia de uma instituição, de uma autarquia, como um serviço de água e esgoto. Então, realmente, hoje, graças a Deus e graças à nossa equipe, né, com a chegada do Reinaldo, com a chegada agora recente do Evandro, do Sr. José Domingos, e mesmo aquelas pessoas que fazem parte, vamos dizer assim, do chamado primeiro escalão, do segundo escalão, com quem pessoas que nós já, de uma certa forma, conhecemos pela história dessas pessoas dentro da própria Saicil, hoje nós já temos assim um certo domínio, né, dos assuntos, e as decisões começam a ser mais consequentes, vamos falar assim, né, mais objetivas. Eu me recordo uma época, né, quando falava-se muito na privatização da Saicil e havia um interesse nisso. Falava-se que ela era uma empresa que rendia R$250 mil por mês. Um conhecido empresário lemense esteve na rádio, ele era acusado de ser um dos interessados naquela privatização. Ele disse, olha, uma empresa, ele foi lá para desmentir, não é que ele estava interessado, mas uma empresa que rende R$250 mil por mês tem que despertar muito interesse. Não tenha dúvida. Hoje ela não está rendendo tudo isso. Eu confesso para você que hoje ela não tem essa... Hoje é uma política de terra arrasada. Sem dúvida. Eu acho que assim, ao longo de um certo período, eu costumo dizer, e os próprios funcionários, né, que teve essa experiência, conta essa história, né, que a pessoa, para os funcionários, era tido até como um deus, né, porque ele fazia todos os gostos, né, das pessoas, tratava as pessoas de uma maneira assim, como se fosse filho, como se fosse... Na verdade, assim, traduziu aquela instituição como se fosse uma extensão da casa daquela pessoa. Uma atitude totalmente irresponsável, uma atitude comprometedora para quem está à frente de um patrimônio público que tem que ter todo o zelo, que tem que ter todo o cuidado, porque não se trata de uma propriedade privada, não se trata de uma propriedade pessoal, é alguma coisa que pertence à comunidade, que pertence à coletividade. Então, cada atitude que você toma, cada assinatura que você coloca, existe uma responsabilidade nisso, porque você está assumindo em nome de uma coletividade, você está tomando atitude em nome de quase 100 mil pessoas. Isso não é uma brincadeira, é uma coisa extremamente irresponsável. Nem todo mundo tem essa dimensão, essa análise, entendeu, Lázaro, de ter aquilo como uma coisa pública. Assim que eu assumi, nós fizemos uma visita ao promotor público que trata do setor de cuidar do patrimônio público, de defesa dos direitos do cidadão, e a gente colocou para aquela autoridade a intenção do nosso trabalho, como que a gente pretende trabalhar, e solicitou da promotoria esse apoio no sentido de que a gente precisa construir uma nova relação entre a concepção que as pessoas têm, não são todas evidentemente, mas a concepção que o cidadão tem de uma instituição pública e o que aquela instituição pode oferecer e da forma como pode oferecer, da transparência que ela tem que ter, do comportamento dos seus funcionários, do serviço, da eficiência que ela tem que ter. Então, eu acho que tudo isso é um desafio que nós temos pela frente. Eu tenho cá comigo no campo político, dada a história política do Lemense, né? E dos últimos dias, bem recente, olha, eu até hiperestimei, aí, coloquei 100 dias, né? Mas eu acho que seria necessário essa colocação de como as coisas foram encontradas, sem revanchismo, sem entrar em campos de processos, aquela coisa toda, mas explicar, olha, nós recebemos assim a casa, tanto a prefeitura, quanto as secretarias, quanto a própria Saicil, não é? Vocês estão preparando algo a respeito?
Porque nós falamos nessa privatização, esse movimento de privatização. O próprio governo Nilo, posteriormente, chegou a alardear que chegou até a quase que escamotear um processo ali que seria privatizante por ser necessário, dada a dimensão das obras que se tornavam necessárias. Posteriormente, uma das bandeiras do próprio ex-prefeito, o Sérgio Belay, ele afirmava que havia blindado de tal maneira a SAICIL, tornando-a eficiente e tornando-a quase que uma ilha dentro de um governo clientelista. São palavras quase que dele. Eu estou aqui, olha, eu sei que você tem nada a ver com isso. E de repente você recebe aquele patrimônio, você recebe uma autarquia ali, não é? Não seria interessante mostrar, olha, nós recebemos assim, nós temos isso daqui para oferecer, nós temos isso daqui, a partir daqui nós temos que trabalhar, sem entrar no campo do revanchismo, né? Eu não sei se não seria necessário, mesmo porque as obras da SAICIL, me alongando aqui, afirmava-se antigamente, olha, elas não são eleitoralmente lucrativas, porque elas sempre são feitas embaixo do solo, então não são visíveis, aí não há interesse em se fazer essas obras porque elas não conduzem, por exemplo, a uma reeleição. Eu acho que nesse aspecto você tem muita razão. Olha, eu confesso para você que, tanto de minha parte como da nossa equipe, nós não temos interesse nem tempo para ficar olhando coisas do passado. Elas estão chegando naturalmente, estão sendo colocadas na nossa mesa. Não é a nossa preocupação. Eu tenho por tese, por princípio de vida, até na questão da administração, não ficar olhando muito pelo espelho retrovisor. Eu gosto de olhar mais para o para-brisa, muito que a dimensão, o panorama é bem melhor do que aquele pequeno foco que a gente vê para trás. Mas olha, eu posso dizer para você, Lázaro, e seus telespectadores, internautas, que para minha surpresa, algumas coisas assim que não foram tão blindadas, né, do ponto de vista como você colocou. Por exemplo, chegou na minha mesa a semana passada, mais precisamente na última sexta-feira, um lançamento feito pela Prefeitura, no apagar das luzes de 2012, uma guia de R$ 2.976.000 Vou até anotar R$ 2.976.000 de serviços que a Prefeitura teria prestado em nome da SAICIL, quer dizer, atribuições conferidas à SAICIL que a Prefeitura teria feito em nome da SAICIL e lançado essa conta para a SAICIL, nas costas da SAICIL. E o mais grave, talvez o mais complexo dessa história, é que essa conta se refere a 2009, 2010, 2011 e 2012. Então, fica difícil mensurar e fica difícil até você apurar, vamos dizer assim, em profundidade como que se deu isso da forma como se deu. E eu fico até assim me questionando, porque o próprio superintendente da SAICIL, ou diretor-presidente na época, ele que recebeu essa conta, vamos dizer assim, esse presente de Papai Noel no apagar das luzes de 2012, ele mesmo não reconheceu, ele que fazia parte da administração não reconheceu, vamos dizer assim, a veracidade ou a legitimidade da conta que estava sendo cobrada. E outras coisas que a gente eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Por exemplo, aluguel de caminhão basculante. Nos últimos 3 anos, 2010, 11, 12, a SAICIL gastou com aluguel de caminhão basculante quase R$1 milhão. E na nossa administração nós entendemos que aquele serviço, no nosso momento, ele é perfeitamente dispensável. Então nós não renovamos esse contrato com essas fornecedoras, essas empresas fornecedoras desse tipo de serviço, e com solução caseira, com criatividade, com a boa vontade dos nossos funcionários, com a boa vontade das pessoas, da equipe, nós estamos tocando sem esse serviço. É aí que está, não é? Eu falo, sem revanchismo, mas é preciso colocar. As coisas foram recebidas dessa forma. A partir de agora, nós temos uma nova visão administrativa. É a nossa visão. Se ela é certa ou se é errada, vai ser julgada posteriormente. A SAICIL sofre, sim, essa acusação, que você é quase que uma acusação, não é?
de que, por ser uma autarquia, ela prescinde de licitações e acabou sendo usada pelo poder municipal para coisas que ele precisaria fazer um processo transparente, ali precisaria haver transparência na prestação de serviço. Então, como não havia tempo ou não havia vontade de se fazer o processo da forma correta, então joga-se para uma autarquia. Essa autarquia pega, ela não precisa, ela executa e a conta aparece. E quem é que paga a conta, né? No fundo, quem paga a conta é o munícipe. Aí é toda a nossa preocupação, a nossa força de vontade de fazer com que as coisas sejam extremamente transparentes, porque não é dinheiro nosso que nós estamos cuidando, é dinheiro público. Então, por ser um dinheiro público, nós temos que ter todo o cuidado em que hoje a gente recebe uma conta com essa envergadura, vamos falar assim, com esse valor tão alto, e não há porquê, e não há como não questionar, e não há como a gente colocar uma série de interrogações e realmente aprofundar. Inclusive o próprio prefeito já está sabendo disso e nós vamos ter que conversar a respeito disso e saber em profundidade como isso aconteceu, da forma como aconteceu e por que chegou naquele momento. Então, é isso que nós temos que prestar conta para a sociedade de tudo isso, que infelizmente nesse momento está em nossas mãos. Isso volta no que nós falávamos lá no início, né, quando eu disse que a Câmara perdeu representatividade, perdeu personalidade, inclusive, porque uma das funções da Câmara era justamente fiscalizar o Executivo, né, e o que acontece? A Câmara se tornou subserviente, tudo que não havia quem controlasse, não havia, e deu no que deu. E é por isso que eu volto a afirmar, é necessário sim que se trace esse diagnóstico sem revanchismo, sem afirmar que isso foi legal ou foi ilegal, sem entrar em processos, se necessário que se entre, mas que se faça sim um diagnóstico. Isso deveria se estender a toda a administração. Eu acho que é tempo das coisas já aparecerem. E está na hora de outro intervalo, o assunto ficou denso aqui, né? Ficou mais denso do que a água aqui. Agora, já a gente está de volta. Neste inverno, onde você encontra um lugar lindo e romântico assim? Se você é brasileiro e não acertou a resposta, nas férias viaje pelo Brasil. É bom para você, é bom para o país. Gráfica Reigraf, impressão de qualidade, panfletos, cartões de visita, convites e todo tipo de impressão. A Gráfica Reigraf fica na Avenida Berta Bronheim, número 51, na Vila São João. Atende Leme e toda a região. Gráfica Reigraf. Telefone 3554-8655. A mais completa loja de informática e papelaria está na Rua Major Arthur Franco Mourão. É a Max Informática. Rua Major Arthur Franco Mourão, 801, com o telefone 3571-6710. Seu computador está lento? Não vai? A Max Informática tem a solução. A Max Informática tem assistência técnica especializada. Max Informática, Rua Major Arthur Franco Mourão, 801, no Jardim Bela Vista. Telefone 3571-6710. Santa Inês Tecidos, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal, com o telefone 3555-2620. Santa Inês Tecidos, trabalha com todos os tipos de tecidos, brim, lycra, sedas, variadas cores e tamanhos. Uma loja ampla e muito bem localizada, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal. Santa Inês Tecidos, telefone 3555-2620.
Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade. Valentim, mais propriamente da Saecil, existe ali um corpo administrativo, existe um corpo de servidores? Quantas pessoas trabalham na Saecil, efetivamente? Hoje a Saecil, ela tem 164 funcionários. Agora, tem um pessoal ali que pega pesado mesmo. Você já deve ter contactado, né? Esse pessoal que sai à rua, que faz os buracos, que entra naqueles buracos, inclusive, para resolver a situação. É um serviço, realmente um serviço pesado, é um serviço que requer realmente uma boa vontade. Eu quero aqui enaltecer essas pessoas, esses funcionários que fazem esse trabalho, embora tenham aí um adicional de insalubridade, tenha toda os equipamentos, mas é um trabalho que não é para qualquer pessoa, é um trabalho que exige, acima de tudo, uma boa vontade. Então, isso é um gesto realmente é um trabalho como qualquer outro, mas não deixa de ter uma característica assim, desafiadora, vamos falar assim. Eu gostaria que você desse mesmo uma mensagem para esse pessoal, né? Porque houve muitos problemas ali trabalhistas nesse campo. Eles precisaram chamar sindicato, fotografias do trabalho em loco para que esse adicional de insalubridade fosse pago adequadamente. Isso faz parte de um histórico recente aí da autarquia, eu já ia falar estatal, vícios, né? Você teria uma mensagem para deixar para esse pessoal mais humilde, que trabalha mesmo ali? Eu disse aqui, né, trabalha no pesado, que carrega o piano e sem o qual a coisa não vai. Né? Eu acho que assim, claro que esse pessoal, nós temos um maior carinho, temos um maior respeito pelo trabalho, por todos na verdade, né? Porque o nosso trabalho, Lázaro, sempre foi assim, eu sempre me pautei pelo trabalho de equipe. Não é o presidente, não é o diretor-presidente, não é o primeiro escalão, são todas as pessoas, né? A construção de um trabalho efetivo, eficaz, eficiente, ele é feito através da abertura que nós, desde o primeiro momento que nós entramos lá, nós temos esse contato permanente com tanto com a faxineira como as pessoas de primeiro escalão. Nós temos uma relação assim muito boa, muito tranquila de ouvir. A porta do gabinete fica aberta, qualquer pessoa, a qualquer momento, qualquer funcionário entra, conversa, discute, coloca suas reivindicações, suas necessidades. Então, acho que a gente quer construir uma relação em que nós estamos numa situação de colaboração. Um precisa do outro. Todos nós formamos um conjunto. É isso que a sociedade quer. Então, acho que assim, tanto o pessoal que carrega o piano, como você disse, como o pessoal da administração, eu acho que esse espírito de equipe que nós queremos fazer. Não deixa de ser um piano também. Sim, claro. Eu acho que todo mundo tem sua importância, né? Desde a faxineira, o operador braçal, o encanador, o pedreiro. Eu acho que todo mundo constitui, faz um conjunto. É como se fosse uma orquestra, né? Se alguém tiver desafinado, você é músico, eu sei disso. Você sabe que se alguém tiver desafinado... Deixa a música saber disso. Se um tiver desafinado no meio de um conjunto, a coisa não vai funcionar. Então é preciso que cada um cumpra a sua parte, faça a sua parte para que a música realmente, quer dizer, aquilo que vai sair do serviço, o conjunto, seja realmente o conjunto que a sociedade possa reconhecer como um trabalho eficiente e eficaz. Antecipando as coisas, parece que vem aí uma campanha aí que vocês vão desenvolver para que se economize água. Ainda precisa economizar água. Olha, Lázaro, nós temos, inclusive, assim que eu assumi logo no início, até eu convidei o Alziro Godoy, meu antecessor como diretor-presidente. Eu queria ouvi-lo, eu queria trocar uma ideia com ele. E ele disse o seguinte: Valentim, um dos grandes desafios da Saecil é o problema de perdas de água tratada. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem dito isso, o grande desafio é que a Saecil perde mais de 50% da água tratada, desde a estação de tratamento de água
até o último ponto de ligação, nesse processo todo de redes e tal, nós perdemos 50% da nossa água. Então, um dos grandes desafios que nós temos pela frente é fazer com que essa água não seja desperdiçada. Essa água seja... Uma água fluoretada, inclusive. Exatamente. Então, você imagina o processo de produção, quer dizer, a energia elétrica, que a Saicil gasta uma fortuna de energia elétrica por mês para fazer com que todo o processo de captação, tratamento, transmissão, seja colocado à disposição do usuário, né, do nosso contribuinte. Então nós temos aí um grande desafio pela frente com relação à inadimplência, nós temos alguns problemas de inadimplência, perdas, problema de planejamento, prioridade de obras, etc, etc. Eu gostaria um dia, né, e eu convido aqui qualquer munícipe, qualquer pessoa que queira fazer, né, uma visita para nós na Saicil, por favor, fique à vontade, nós estamos lá para prestar conta, para esclarecer e também ouvir aquilo que a população está achando que não está sendo um serviço que não está sendo eficiente, que não está sendo legal. Eu acho que é importante que o munícipe que paga, inclusive os nossos salários, ele tenha essa liberdade de denunciar, de criticar. Eu não acho, tem muita gente que acha ruim quando existe uma crítica. Pelo contrário, eu acho que eu agradeço aquelas pessoas que faz uma crítica balizada, faz uma crítica consequente e faça com que aquela crítica nos corrija no nosso trabalho, melhore o nosso trabalho. Então, a gente quer colocar à disposição para que as pessoas visitem a Saicil e troquem ideia com a nossa equipe. Um trabalho de prospecção, se houvesse um surto de industrialização, a Saicil estaria aparelhada para receber grandes indústrias aqui dentro? Haveria água suficiente para isso? Olha, essa é uma pergunta interessante, Lázaro, porque, veja bem, se a gente conseguir reduzir o nível de perda hoje, que é em torno de 50%, vamos falar em 50%, é um índice reduzir para os níveis aceitáveis a nível mundial, por exemplo, 20%, 15%, nós estaríamos atendendo quase que 50%, equivalente a 50% da população de Leme hoje. Nós estaríamos atendendo de 30 a 50 mil pessoas só com a redução das perdas que nós podemos aproveitar nesse processo aí que existe dessa água que está sumindo, vamos dizer assim, pelo ralo, vamos falar. E você tem que firmar um compromisso aqui, parece que vocês vão lançar água em copinho, em vazado, daí muito em breve. Eu gostaria que fosse lançado. Esses dias até eu me senti assim, uma inveja santa, né, que nós estivemos fazendo uma visita lá na Saema, em Araras, e a Saema, ela invasa, né, a água que ela trata em copinhos. E eu não vou descartar essa possibilidade não, talvez em copinho não, mas uma das possibilidades, vai depender do custo, evidentemente, do custo de um projeto, mas a gente está invasando em galões para fornecer para toda a estrutura da municipalidade, né? Fazer com que os chamados galões de água hoje ele possa chegar a toda a estrutura e haja uma economia, porque a água que a Saicil serve à população é uma água de qualidade, é muito boa e a um preço, vamos assim, relativamente muito barato. Para você ter uma ideia, 1.000 litros de água custando R$ 1,93, sabendo que você paga no supermercado uma garrafinha de meio litro em torno de R$1, então você vê o bem precioso que nós temos a um custo relativamente muito baixo. E nada contra os aguadeiros, né? Nada, pelo contrário. Eu acho que todo mundo tem liberdade de trabalhar. A gente compra água para beber e depois a gente lava o carro. Não, mas eu já fui questionado. Alguém chegou lá na Saicil e viu aqueles galões lá e falou, mas que história é essa? Vocês produzem água e tem essa série de galões aqui? Como é que... Realmente é um questionamento lógico, não é verdade? Então, a gente vai ter que realmente repensar essas questões aí. Valentim, sucesso em seu trabalho. Nós deixamos de discutir muitos assuntos interessantes aqui ligados a Saicil. Nós vamos voltar a fazê-lo oportunamente. Nós estamos à disposição. Eu quero agradecer a você, a toda a sua equipe da Web TV. E estamos à disposição, não só da sua equipe, mas de todos os seus colegas de imprensa, para que a gente possa realmente fazer da nossa administração uma administração transparente, tranquila e que a população tenha o direito, saiba o que realmente está acontecendo. E Midrac se retorna na próxima semana. Olha, com um convidado ilustre, hein? Nosso amigo Reinaldo Ciccone vai estar aqui com a gente. O Reinaldo pode complementar muito daquilo que a gente falou aqui hoje. Contando das suas experiências fora aqui do âmbito lemense e depois retornando para cá. Bem, até a próxima então. Tudo de bom e muita paz.
Música